Olá, continuamos nosso estudo sobre a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, sobre a revelação de Deus. No último vídeo, nós falamos sobre o capítulo 4 da Dei Verbum, em que o texto trabalha o Antigo Testamento. Hoje trabalhamos o capítulo 5º, também um capítulo bastante breve, como o anterior, que trabalha o Novo Testamento. E o capítulo 5º tem uma grande preocupação em trazer para nós a ideia da historicidade do Novo Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento é para nós cristãos aquilo que de mais próximo da história de Jesus nós temos. Os evangelhos, mesmo as epístolas, eles não são uma crônica histórica, ou seja, não é que tinha alguém lá, um historiador, que estava recolhendo todos os fatos acontecidos. Não. Eles são já uma interpretação daquilo que foi a experiência das comunidades cristãs iniciais, de modo muito particular, dos primeiros seguidores de Jesus, com o Senhor. Então, a primeira coisa que o 5º capítulo nos traz é a ideia da superioridade do Novo Testamento em relação ao Antigo. Recordamos que no 4º capítulo, quando se fala do Antigo Testamento, se diz que existe uma pedagogia da revelação. Deus vai se revelando de acordo com a possibilidade e capacidade que nós temos de compreender essa revelação. Essa pedagogia tem um ápice, tem um momento mais alto, quando o Verbo se faz carne, ou seja, em Jesus Cristo nós temos a última palavra ou a palavra definitiva de Deus dentro da história. De modo que o Novo Testamento, ele é o critério para a leitura do Antigo Testamento. Tudo aquilo que Deus foi revelando se completa, se torna absoluto em Jesus Cristo. Ora, dentro do Novo Testamento, dos 27 textos que compõem o Novo Testamento, 4 textos têm uma primazia, que são os 4 evangelhos, ou o evangelho quadriforme: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 textos não são uma crônica da vida de Jesus, não tinha lá um historiador coletando os dados, mas eles são um relato, um testemunho escrito da fé dos primeiros seguidores de Jesus. Ou seja, alguém dentro dessas comunidades, provavelmente com origem nessas personalidades, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz para nós o relato escrito daquilo que no começo era uma tradição oral. Recordemos que no início, todos os textos bíblicos eles surgem a partir de uma tradição oral. Depois alguém vai escrever isso. O que nós temos nos evangelhos é aquilo que de mais próximo nós temos ao evento histórico Jesus de Nazaré. E é evidente que os evangelhos, cada um deles tem uma teologia um pouco diferente. Inclusive nós temos 2 métodos teológicos diferentes, porque os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, usam um método, enquanto que o Evangelho de João usa outro método teológico, são 2 métodos diferentes, e por isso nós temos também distinções não só históricas, mas também teológicas. Aquilo que é mais importante nos evangelhos sempre se mantém, ou seja, o fato de que nos evangelhos nós encontramos a verdade que Jesus nos traz em relação à nossa salvação. Mas pode acontecer que nos textos nós encontremos as discordâncias históricas, temporais, geográficas, que não são assim importantes para nós, porque não são importantes para a nossa salvação como tal. A verdade para a salvação, ela está conservada nos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos são o coração do Novo Testamento, portanto, são o coração de toda a Sagrada Escritura. Nós sabemos, hoje já é um consenso, que quase todos os escritos do Novo Testamento são do 1º século. Provavelmente, a segunda carta de São Pedro foi escrita no começo do 2º século, mas os demais textos estão escritos e contidos no período do 1º século, portanto, ainda na origem apostólica. O Novo Testamento, repito, para nós ele traz o centro da Escritura, porque traz o relato de Jesus Cristo, Verbo de Deus, feito carne. A palavra de Deus é Jesus.
o testemunho mais próximo de Jesus, nós encontramos os evangelhos. E ao redor dos evangelhos estão as cartas e demais escritos do Novo Testamento, que também são o eco, por assim dizer, da comunidade inicial, da experiência que fez com Jesus Salvador.